Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Orochimaru com sistema do cientista louco. Capítulo 211. O tempo passou rápido e num piscar de olhos, 7 dias se passaram. Orochimaru não tinha pressa. Ele viajou vagarosamente, tomando seu tempo ao longo do caminho. Mesmo assim, levou apenas 7 dias para chegar às coordenadas que não havia fornecido. Apesar do caos em andamento na Terra do Fogo, onde bandidos e foras da lei vagavam livremente, Orochimaru não encontrou um único em sua jornada. Se isso foi devido à sorte ou outra coisa, ele não sabia dizer. Deixando de lado a questão de Tsunade por enquanto, Orochimaru guardou seus pertences no armazenamento de seu sistema e começou a explorar a área. Em pouco tempo ele encontrou a localização do orfanato de Non. O orfanato ficava em uma área remota, sem cidades ou vilas por perto. Era o tipo de lugar onde alguém poderia dizer, não há vila à frente e nenhuma pousada atrás. Surpreendentemente, no entanto, o orfanato estava agitado com atividade. Um grupo de trabalhadores estava ocupado empilhando tijolos e assentando telhas. Ainda em construção? Orochimaru murmurou, um tanto surpreso. Achei que já tivesse sido comprado e reformado. Nesse momento, uma figura usando uma capa e óculos redondos notou a chegada de Orochimaru e correu animadamente. Senhor Orochimaru. Orochimaru olhou para Non e deu uma rápida olhada nela. Você tem um lugar para descansar aqui? Se tiver, me leve para passar a noite. Naquela noite, em um simples galpão de palha, a luz bruxuleante das velas projetava as silhuetas de duas figuras contra a parede. Os dois sentaram-se frente a frente em uma mesa pequena e desgastada. Non segurava um bule velho, despejando o chá cuidadosamente na xícara de Orochimaru. Os móveis eram modestos. As mesas e cadeiras eram básicas, e o conjunto de chá era igualmente simples. Peço desculpas, Lorde Orochimaru, Non disse com um sorriso de desculpas. Como o orfanato ainda está em construção, as acomodações são bem carentes. Não importa, Orochimaru respondeu casualmente com um aceno de mão. Eu não sou exigente com essas coisas. Como esperado, alguém da sua estatura não iria. Chega de formalidades, Orochimaru interrompeu bruscamente. Vamos direto ao ponto, Non. Qual é sua decisão sobre minha proposta? Bem, não hesitou olhando para Orochimaru. Embora eu não duvide de suas intenções, ainda acho que seria melhor ver esta sua vila com meus próprios olhos primeiro. Isso seria aceitável, Lorde Orochimaru? Orochimaru considerou suas palavras por um momento antes de concordar. Está bem. Arrume suas coisas e partiremos amanhã. Amanhã? Não é um pouco corrido? Non pescou surpreso. Tenho outros assuntos para resolver depois de ajudar você, Orochimaru disse simplesmente. Entendo. Nesse caso, vou me retirar agora para fazer os preparativos, respondeu Non, curvando-se levemente. Vá em frente, disse Orochimaru, acenando para ela. A conversa foi concisa e um acordo foi rapidamente alcançado. Anteriormente não havia expressado seu desejo de pensar sobre as coisas, e Orochimaru não tinha objeção a isso. No entanto, Non não era alguém que seguia a ordem cegamente, diferente do Kabuto do futuro. Ela precisava confirmar que os objetivos de Orochimaru se alinhavam com os dela. Quanto a Orochimaru, ele não estava particularmente preocupado. Mesmo que seus planos fossem descobertos, ele sempre poderia estabelecer uma nova base em outro lugar. Ao contrário do Orochimaru original, que era frequentemente considerado inescrupuloso, sua abordagem atual era muito mais calculada. A noite passou sem incidentes e na manhã seguinte, Non vestiu roupas casuais a pedido de Orochimaru. Depois de dar instruções aos trabalhadores do orfanato, os dois partiram em direção à Terra do Som. O orfanato ficava a oeste de Konoha, enquanto a Terra do Som ficava a leste. Como tal, a jornada deles exigiu que atravessassem uma distância significativa, levando mais de 10 dias no total. Por fim, eles chegaram à fronteira da Terra do Som. Olhando para o cenário pacífico e animado à sua frente, Non ficou surpresa. A atmosfera aqui era completamente diferente das regiões devastadas pela guerra às quais ela estava acostumada. Não havia sinais de conflito, nem ninjas errantes ou refugiados deslocados. Os moradores eram alegres e acolhedores, cumprimentando os viajantes com sorrisos quando eles passavam. A reputação de Orochimaru aqui era claramente bem estabelecida. Onde quer que fossem, as pessoas respeitosamente o chamavam de Lorde Orochimaru. Non achou difícil acreditar que um lugar tão tranquilo pudesse existir no mundo ninja. A pessoa que administra esta área é Shana, Orochimaru explicou, notando a expressão atonita de Non. Ela é uma das órfãs de guerra que resgatei. Durante a jornada, Orochimaru compartilhou muitos detalhes sobre seus planos, mas ainda havia muito que Non não havia compreendido completamente. Agora, vendo os resultados em primeira mão, ela começou a entender a extensão da influência de Orochimaru. Ele não apenas salvou muitos órfãos, mas também construiu e governou uma nação inteira? Não pôde deixar de ficar impressionado. Espere, aquele é Lorde Jiraiya? À distância, Non avistou um homem de cabelos brancos com tamancos de madeira lutando com outros 3. Ela o reconheceu imediatamente. Jiraiya, um dos Sannin lendários, conhecido por sua força ao lado de Orochimaru durante a guerra, também estava aqui? Nos arredores da Vila do Som, Jiraiya estava envolvido em uma batalha simulada com 3 oponentes. Apesar de sua habilidade, ele parecia cauteloso, claramente tomando cuidado para não machucar seus parceiros de treino. Perto dali, 3 crianças assistiam à luta nervosamente, com expressões que misturavam admiração e excitação. Com um grito, os 3 oponentes avançaram, kunai em mãos com movimentos rápidos e coordenados.
A expressão de Jiraiya mudou enquanto ele juntava as mãos. Arte ninja, gizo de agulha. Seus cabelos brancos se expandiram e endureceram, formando um escudo espetado ao redor dele. Tilintar, tilintar, tilintar. A kunai colidiu inofensivamente contra a barreira protetora do cabelo. Incrível! Jiraiya-sama, continue assim. Yaiko, o garoto de cabelos alaranjados que liderava o grupo, gritou alto. Shana estava por perto, sorrindo enquanto observava a cena. Esse cara realmente sabe como se divertir, Orochimaru murmurou, sorrindo levemente enquanto guiava Nonoyu em direção ao campo de treinamento. Orochimaru? Jiraiya se virou ao som de sua voz, momentaneamente pego de surpresa. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, Orochimaru avançou com um chute voador. Espere, espere. Jiraiya protestou, levantando os braços para bloquear o ataque. Estrondo. O chute acertou com força suficiente para deixar o braço de Jiraiya dormente. Shana, percebendo a chegada de Orochimaru, rapidamente pediu que a sessão de treino terminasse. Senhor Orochimaru! Senhor Orochimaru! Vozes de respeito encheram o ar enquanto Yaiko, Nagato e Konan corriam para cumprimentá-lo. Ei, Orochimaru, Jiraiya disse, sacudindo o braço. Tsunade não veio com você? Tsunade? Orochimaru ecoou, seu tom um pouco atordoado. Capítulo 212. Vendo Orochimaru momentaneamente perdido em pensamentos, Jiraiya riu, esfregando os braços doloridos. Não pense que não tenho mantido o controle sobre o que está acontecendo no mundo ninja ultimamente. Dizem que você cuidou do terceiro Kazekage. Essa notícia se espalhou por todo lugar. Ele fez uma pausa, olhando para Orochimaru com um sorriso travesso. Então, com tudo isso resolvido, provavelmente não há muita coisa acontecendo na vila agora. Mas você está aqui sem ela? Não me diga que isso tem a ver com seu passado com Tsunade. Pare com isso, Jiraiya, Orochimaru interrompeu, acenando com a mão desamparadamente, interrompendo-o no meio da frase. Jiraiya franziu a testa, imediatamente sentindo que algo estava errado. O que aconteceu? Ele perguntou, seu tom ficando mais sério. Orochimaru não respondeu imediatamente. Seus olhos dourados passaram rapidamente pelas pessoas que estavam por perto, pousando finalmente em Kana. Shana, o nome dela é Nono. Leve-a e mostre a vila para que ela possa se familiarizar com o lugar, instruiu Orochimaru. Sim, Lorde Orochimaru, Shana respondeu imediatamente, captando o sinal sutil. Ela entendeu que Orochimaru queria um pouco de privacidade com Jiraiya. Curvando-se respeitosamente, ela levou Nono e as 3 crianças, Yaiko, Nagato e Konan para longe. Depois que todos foram embora, Orochimaru e Jiraiya encontraram um lugar tranquilo para sentar e conversar. 10 minutos depois, Jiraiya soltou um suspiro profundo, sua expressão se tornando pensativa enquanto ele processava tudo o que Orochimaru tinha acabado de lhe dizer. Agora entendi. Então, terminou em conflito? Sentado em uma grande pedra nos arredores da Vila do Som, Jiraiya cruzou os braços. Mas falando sério, por que você está evitando o assunto? Você não está ficando mais jovem, sabia? Já era hora de você se acalmar. Talvez, eu simplesmente não esteja pronto, Orochimaru respondeu categoricamente. Não está pronto? Jiraiya repetiu, parecendo genuinamente surpreso. Então ele caiu na gargalhada. Você é sempre tão decisivo sobre todo o resto, mas quando se trata de algo assim, ele balançou a cabeça, sua diversão evidente. Tudo bem, tudo bem. É a sua vida, e eu não vou me intrometer, disse Jiraiya, acenando. Então, qual é o plano agora? Qual é o seu próximo passo? Vou me concentrar em terminar o que vim fazer aqui primeiro. Quando isso estiver feito, voltarei e resolverei tudo, Orochimaru respondeu, seu tom calmo, mas resoluto. O que te trouxe aqui, afinal? Jiraiya perguntou, levantando uma sobrancelha. Tem a ver com aquela mulher de óculos de antes? Orochimaru deu um pequeno aceno de cabeça, confirmando sem dar mais detalhes. Jiraiya queria investigar mais, mas o comportamento de Orochimaru deixou claro que a conversa havia acabado. Depois de algumas tentativas frustradas de pressionar o assunto, Jiraiya desistiu. No dia seguinte, no escritório da Vila do Som, Orochimaru estava sentado em sua mesa, parecendo calmo e composto. Nono, no entanto, estava diante dele, visivelmente abalada. Ela era geralmente conhecida por sua compostura, sua habilidade de permanecer ilegível mesmo nas situações mais intensas. Uma qualidade que a tornará uma espiã excepcional. Mas desde que chegou aqui, ela foi recebida com um choque após o outro, e estava se tornando mais difícil para ela manter suas emoções sob controle. Senhor Orochimaru, esses guardas são realmente clones? Ela finalmente perguntou, sua voz cheia de descrença. Clones? Oh meu Deus! Existe mesmo tal tecnologia neste mundo? Claro, Orochimaru respondeu, seu tom uniforme e despreocupado. Se um lugar quer paz, precisa de um número significativo de indivíduos capazes para manter a ordem. Eu sozinho não tenho tempo ou recursos para recrutar e treinar tantas pessoas do zero. Isso é inacreditável, Nono murmurou, ainda tentando processar o que tinha visto. Não há nada de inacreditável nisso, Orochimaru disse calmamente. Quando a tecnologia atinge um certo ponto, coisas que parecem impossíveis se tornam realizáveis. Ele se inclinou ligeiramente para frente, fixando-a com um olhar firme. Agora, Nono, você já tomou sua decisão? Nono ficou em silêncio, profundamente pensativo. As condições que Orochimaru havia apresentado eram inegavelmente tentadoras. Tudo o que ele pediu foi que ela supervisionasse uma de suas bases experimentais. Em troca, ela ganharia acesso à sua tecnologia avançada, e a segurança e o sustento de seu orfanato seriam garantidos.
Se ela concordasse, poderia acolher mais órfãos sem medo de escassez de alimentos ou ameaças. Era um arranjo ideal, que se alinhava perfeitamente com seus objetivos. Finalmente Nono exalou suavemente, tendo-se decidido. Senhor Orochimaru, tenho 2 perguntas finais antes de dar minha resposta. Vá em frente, disse Orochimaru. Primeiro, por que você me escolheu? A expressão de Orochimaru permaneceu inalterada enquanto ele explicava. Eu tenho observado você por algum tempo. Entre todos que eu tenho observado, você é o único que atende aos meus requisitos. Você não só possui perícia médica, mas também deixou a vila. Deixou a vila? Nonoyo piscou confusa por um momento antes de entender. Entendo. Fazia sentido. Se o trabalho de Orochimaru fosse descoberto pela vila, ele sem dúvida seria fechado. Para evitar esse risco, ele não podia confiar no shinobi de Konoha. Após um momento de contemplação, Nonoyo respirou fundo e fez sua segunda pergunta. E a última coisa. Qual é seu verdadeiro objetivo em fazer tudo isso? Todo mundo tem um propósito por trás de suas ações, e Nonoyo sabia que Orochimaru não era exceção. Para que ele investisse tanto tempo, esforço e recursos, tinha que haver algo que o motivasse, algo grande. Ao ouvir sua pergunta, um leve sorriso surgiu nos lábios de Orochimaru. Se eu te dissesse que queria usar ciência e tecnologia para mudar o mundo, você acreditaria em mim? Ciência e tecnologia, para mudar o mundo? Nono repetiu, atordoado. Enquanto isso, na vila de Konoha, dentro do escritório do Hokage, Hiruzen observou Tsunade atentamente. Ela estava vestida casualmente, mas parecia estranhamente distraída, seu humor pesado de desconforto. Tsunade, o que houve? Ele perguntou, sua voz gentil, mas curiosa. Nada, ela respondeu rapidamente, evitando o olhar dele. Eu só quero sair e clarear a mente por um tempo. Limpar a cabeça? Hiruzen levantou uma sobrancelha, não convencido. Você e Orochimaru brigaram? Ele não é isso, Tsunade gaguejou, embora sua expressão atraísse. Ah, Hiruzen riu suavemente, exalando uma baforada de fumaça de seu cachimbo. Não há necessidade de explicar. Acho que entendi. Ele se recostou na cadeira, seu olhar pensativo. Você está planejando ir procurá-lo, não é? Quem disse que estou procurando por ele? Tsunade retrucou, embora seu protesto soasse sem entusiasmo. Tudo bem, não precisa negar, Hiruzen disse com um pequeno sorriso. Só tome cuidado e não fique longe por muito tempo. Tsunade hesitou por um momento, então assentiu. Obrigada, sensei. Hiruzen a observou sair, notando a determinação em seu passo. Ela claramente tinha se decidido. Sua bagagem já estava pronta, e era óbvio que ela estava planejando isso há algum tempo. Depois de dar algumas instruções para Navaki e Kushina, Tsunade seguiu em direção aos portões da vila. Ela se moveu rapidamente, sua mente focada em seu destino. Tão focada, na verdade, que ela nem percebeu quando um jovem de cabelos brancos a cumprimentou de passagem. Uma vez fora da vila, Tsunade parou brevemente para se orientar antes de partir em direção à Terra do Som. Orochimaru, seu bastardo. É melhor você estar pronto para mim, ela murmurou baixinho, acelerando o passo. Capítulo 213. Espere por mim, Yaiko. Haha, eu sou o primeiro. Um grupo de crianças corria e ria, perseguindo umas às outras pela aldeia. Yaiko liderava o grupo com Nagato e Konan logo atrás dele. Apesar da atmosfera despreocupada, eles não estavam apenas brincando. Mesmo em momentos como esses, eles estavam treinando, construindo sua força física para se protegerem nesses tempos caóticos. Entre os 3, havia um senso natural de competição. No entanto, em cada sessão de treinamento ou teste, Yaiko sempre saía por cima. Seja por causa de sua habilidade inata ou porque os outros 2 se seguraram por ele, ninguém sabia dizer com certeza. Jiraiya sentou-se em uma grande pedra ali perto, braços cruzados enquanto observava os 3 com um leve sorriso. Ele estava nesta vila há mais de 3 anos e tinha visto essas crianças crescerem diante de seus olhos. Ver os sorrisos felizes em seus rostos agora o enchia de orgulho. Orochimaru, aquele cara, ele é realmente algo a mais, Jiraiya murmurou para si mesmo. Ele realmente conseguiu construir um lugar como esse sozinho. Shana, sentada ao lado dele, assentiu em concordância. Sim, se não fosse por ele, não consigo imaginar qual teria sido o meu destino, ela disse suavemente. Shana, agora com 20 anos, não era particularmente impressionante na aparência, mas exalava um calor reconfortante e uma simpatia. Seu comportamento calmo e gentil poderia deixar qualquer um à vontade. Jiraiya olhou para ela e sorriu, prestes a dizer algo quando o som de passos apressados o interrompeu. Sua cabeça virou-se rapidamente em direção ao barulho e, à distância, ele viu uma figura com um casaco roxo correndo em direção à vila a toda velocidade. Jiraiya apertou os olhos, arregalando-os levemente quando o reconhecimento surgiu nele. Espere, Tsunade? A figura parou abruptamente, pousando firmemente na frente dele. Era de fato Tsunade. A chegada repentina fez com que os clones ao redor ficassem tensos e se preparassem para a ação, mas Shana rapidamente levantou a mão, sinalizando para que recuassem. Tsunade? O que você está fazendo aqui? Jiraiya perguntou, ainda surpreso. Tsunade não perdeu tempo. Ignorando os clones ao redor dela, ela olhou nos olhos de Jiraiya e exigiu, onde está Orochimaru? Ele está aqui? Jiraiya piscou, ainda processando sua chegada abrupta. Ele estava aqui antes, mas... Onde ele está? Ela interrompeu seu tom urgente, interrompendo Jiraiya no meio da frase. Sua intensidade fez Jiraiya engolir instintivamente. Tsunade, acalme-se. Só me responda.
Tsunade retrucou com a voz áspera. Ele foi embora há 3 dias. Jiraiya finalmente gaguejou, ainda pego de surpresa pela explosão dela. Esquerda. Tsunade congelou por um momento, franzindo a testa. Jiraiya rapidamente assentiu. Sim, ele foi para o sudoeste. Ele levou alguém com ele. Alguém? O olhar afiado de Tsunade se concentrou nele. Que tipo de pessoa? Jiraiya coçou o queixo, tentando se lembrar. Uma mulher. Ela usava óculos e parecia muito refinada, elegante até. Ela tinha o mesmo tipo de presença calma de Shana, ele disse, gesticulando em direção à garota ao seu lado. A expressão de Tsunade escureceu enquanto seu olhar se voltou brevemente para Shana. Aquele bastardo. Ela murmurou baixinho. Jiraiya, sentindo para onde os pensamentos dela estavam indo, rapidamente levantou as mãos. Tsunade, não tem nada acontecendo entre eles. Sério? Tsunade, no entanto, dispensou com um gesto de desdém. Guarde isso. Não preciso que você o defenda. Só me diga exatamente como eles saíram e o que aconteceu. Jiraiya suspirou, não vendo saída. Relutantemente, ele contou os detalhes da partida de Orochimaru. Quando ele terminou, Tsunade franziu a testa. Então você está dizendo que ele levou 20 subordinados com ele? Isso mesmo, confirmou Jiraiya. E você não tem ideia de para onde eles estavam indo. Ele não disse. Jiraiya admitiu com um encolher de ombros. Tsunade assentiu, claramente insatisfeita, mas resignada. Entendi. Obrigada. Disse Jiraiya. Espera, você já está indo embora? Não precisa descansar? Não tenho tempo, Tsunade respondeu secamente. Antes que Jiraiya pudesse dizer qualquer outra coisa, Tsunade desapareceu num borrão, sua velocidade o deixando sem palavras. O que houve com esses dois ultimamente? Ele murmurou, balançando a cabeça, perplexo. A oeste de Konoha, perto da fronteira do País do Fogo, Orochimaru e Nono estavam procurando locais para um novo laboratório subterrâneo. Com o orfanato de Nono agora estabelecido, o laboratório de Orochimaru estava quase operacional. A maior parte da construção tinha sido feita por 20 clones, e Nono não precisaria se preocupar com o processo de clonagem. Seu trabalho seria simplesmente supervisionar a instalação, garantindo que tudo corresse bem. Essa foi uma tarefa mais fácil do que a que Shana conseguiu, pois não havia arsenal envolvido. O papel de Nono era supervisionar um único laboratório de clonagem, uma tarefa bem adequada à sua perícia médica. Diferentemente de Shana, que levou quase meio ano para entender completamente a tecnologia, Nono precisou de apenas um mês para aprender tudo que Orochimaru lhe ensinou. Sua mente afiada e experiência a tornaram uma candidata ideal. Enquanto caminhavam para fora do orfanato, a voz rouca de Orochimaru quebrou o silêncio. Clones não precisam de comida, eles só precisam de uma câmara de nutrientes para sustentá-los, ele explicou. Com a tecnologia que eu trouxe da Terra do Som, vocês poderão produzir a maioria dos alimentos e remédios que precisam localmente. Enquanto nenhuma grande vila ninja atacar esse lugar, vocês poderão cuidar de um grande número de pessoas. É verdade, Nono concordou, olhando para ele. Lord Orochimaru, mesmo que eu esteja envolvido com isso há algum tempo, ainda acho sua visão incrível. Você realmente é uma pessoa extraordinária. Chega de bajulação, Orochimaru disse, acenando para ela com desdém. Estou deixando este lugar em suas mãos. Não me decepcione. Pode contar comigo, disse Nono, curvando-se respeitosamente. Orochimaru assentiu, dando-lhe algumas instruções finais antes de se virar para sair. O laboratório subterrâneo era extenso, com espaço para aproximadamente 200 câmaras de incubação, o suficiente para produzir 200 clones a cada 6 meses. Com Nono supervisionando as operações, Orochimaru se sentiu confiante no sucesso do laboratório. Mas quando ele se virou para ir embora, uma voz aguda cortou o ar. Orochimaru. O grito repentino o fez parar. Um momento depois, um borrão roxo saiu de trás de uma pedra próxima, fechando a distância em um instante. Tsunade. O punho dela voou em sua direção com força devastadora antes que ele tivesse tempo de reagir. Estrondo. O soco acertou em cheio no peito dele, fazendo-o voar para trás. Batida. 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 O corpo de Orochimaru atravessou várias árvores grandes antes de finalmente parar. Senhor Orochimaru. Nono, que não tinha ido muito longe, imediatamente gritou alarmado e correu em sua direção. Enquanto isso, Tsunade ficou paralisada com o punho ainda cerrado. Aquele impacto parecia real, ela murmurou, descrença passando por seu rosto. Eu, realmente bati nele? Capítulo 214. Estrondo. Uma nuvem de fumaça branca subiu e o ar ficou tenso. De dentro da fumaça, a figura de Nono emergiu. Sua capa e traje casual tinham desaparecido, substituídos por uma roupa afiada e prática. Ela agora usava um colete, uma espada ninja presa às costas, uma bolsa de utilidades na cintura e manoplas nas mãos. Ela se agachou, seu joelho direito dobrado e sua perna esquerda esticada atrás dela, seu corpo equilibrado como um predador vigilante. Sua mão direita agarrou o punho da espada em suas costas, enquanto sua mão esquerda ajustou seus óculos antes de se plantar firmemente no chão para se equilibrar. Nono ficou entre Orochimaru e Tsunade, seu olhar frio fixo na mulher diante dela. Seu coração disparou. Quem é essa mulher? Como ela conseguiu dar um ataque furtivo no Lord Orochimaru? Do outro lado, Tsunade estava igualmente atordoada. Seu punho ainda formigava com o impacto. Eu realmente acabei de bater nele? Com a força de Orochimaru, um golpe tão direto deveria ter sido impossível. Mesmo se o soco tivesse acertado, a sensação não teria sido tão real. Dúvida e pânico giravam na mente de Tsunade.
Ela sabia o quão devastador seu soco tinha sido, o suficiente para derrubar um tigre com facilidade. No entanto, Orochimaru o havia enfrentado de frente. Percebendo o dano que ela pode ter causado, Tsunade sentiu seu estômago revirar de culpa. Ela deu um passo à frente instintivamente, pretendendo verificar a condição de Orochimaru. Mas antes que ela pudesse dar outro passo, um flash de aço brilhou diante de seus olhos. A espada ninja de Nono foi sacada, a lâmina brilhando friamente enquanto bloqueava o caminho de Tsunade. Os instintos de Tsunade entraram em ação, e ela deu um passo para trás. Seu olhar endureceu. Você. A voz de Nono era fria e inflexível. Não importa quem você seja, não vou deixar você dar mais um passo para perto do Lorde Orochimaru. Estou tentando tratar os ferimentos dele. Saiam da frente. Tsunade disse bruscamente, sua voz aumentando em urgência. Tratar os ferimentos dele? O olhar penetrante de Nono não vacilou, sua descrença era evidente. Estou dizendo para você se mexer. Tsunade gritou, sua paciência se esgotando rapidamente. Sem esperar por uma resposta, ela se lançou no ar. Estrondo. O pé dela bateu no chão onde Nono estava, enviando rachaduras que se espalhavam pela terra. A força bruta do ataque explodiu para fora, deixando Nono lutando para se esquivar. Nono não era uma especialista em combate, ela era uma espiã, e em termos de habilidade de luta pura, ela não estava nem no mesmo nível de um Chunin comum. Não havia como ela enfrentar Tsunade, uma das Sannin lendárias. O poder absoluto por trás do chute a deixou abalada. Essa mulher, ela é incrivelmente forte. Enquanto Nono rolava para o lado para desviar, ela percebeu com uma sensação desagradável que Tsunade já havia diminuído a distância até Orochimaru. Droga! Nono cerrou os dentes em frustração, amaldiçoando sua própria fraqueza. Mas não havia tempo para pensar nisso. Ela se levantou, puxando 3 agulhas de prata de sua bolsa. Mesmo sabendo que não conseguiria derrotar Tsunade, ela tinha que tentar qualquer coisa para proteger Orochimaru. Mas assim que ela levantou o braço para jogar as agulhas, ela congelou. Tsunade não estava atacando Orochimaru. Ela estava ajoelhada ao lado dele, suas mãos brilhando levemente verdes enquanto ela aplicava ninjutsu médico. O que está acontecendo? Nono olhou fixamente, sua mente correndo. Ela está curando ele? Seus olhos afiados escanearam os movimentos de Tsunade. Como uma ninja médica habilidosa, Nono podia dizer que a mulher estava genuinamente realizando primeiros socorros. Ela bateu nele, e agora está tratando dele. Enquanto a confusão de Nono aumentava, seu olhar voltou para o rosto de Tsunade. O reconhecimento de repente a atingiu. O rosto, a força, a técnica, tudo se encaixou. Você é Tsunade-sama? Sua voz carregava uma mistura de choque e hesitação. Ela já tinha visto Tsunade antes, embora de longe, muitos anos atrás. Mas o pensamento de que era ela nem sequer passou pela cabeça de Nono no calor do momento. Sim, Tsunade retrucou, sem tirar os olhos do trabalho. Você tem um kit de primeiros socorros? Esse sim, eu quero. Nono gaguejou, ainda processando a situação. Então traga para mim. Agora. Agora mesmo. A troca foi rápida e eficiente, pois ambas as mulheres estavam focadas na tarefa em questão. As mãos de Tsunade brilhavam mais intensamente enquanto ela trabalhava para estabilizar Orochimaru. Sua voz tremia com uma mistura de raiva e preocupação enquanto ela o repreendia. Orochimaru, seu idiota. Você poderia ter se esquivado daquele soco. Por que não o fez? Orochimaru, deitado no chão com a respiração ofegante, conseguiu sorrir apesar da dor. Acalme-se. Tsunade, você está exagerando. Exagerando? Tsunade olhou para ele, lágrimas ameaçando cair de seus olhos. Se eu tivesse batido em você com mais força, você estaria morto agora. Por que você não se esquivou? Desviar. De você? Orochimaru disse asperamente, seu tom fraco, mas atado com humor seco. Isso não teria acalmado você, teria? Tsunade congelou por um momento, atordoada com a resposta dele. Você quer me dizer, você me deixou bater em você? O sorriso fraco de Orochimaru se alargou um pouco, embora sangue ainda pingasse do canto de sua boca. Talvez. Você é inacreditável. Tsunade sibilou sua voz embargada enquanto lágrimas deslizavam por suas bochechas. Isso é tudo culpa minha. Eu não deveria ter. Pare de chorar, Orochimaru interrompeu, sua voz cansada, mas firme. Eu não estou morrendo. Apenas, conserte os ossos. O resto, vai se curar sozinho. Certo. Tsunade fungou, balançando a cabeça enquanto tentava se concentrar. Sim, claro. Uma poção de recuperação ajudaria. Suas mãos pararam enquanto ela vasculhava os bolsos. Percebendo que não havia trazido nenhum, ela gemeu de frustração. Droga, eu não trouxe nenhuma. Orochimaru, onde você guarda suas poções? Eu, não tenho nenhuma aqui, Orochimaru admitiu fracamente. Eu pego. Nono, que estava parada ali perto, falou de repente. Sem esperar por uma resposta, ela correu em direção ao orfanato para pegar suprimentos. Espere um pouco, Tsunade murmurou, cuidadosamente posicionando os ossos de Orochimaru com precisão. Você realmente não precisa da poção, Orochimaru disse calmamente, sua voz ainda fraca. Sim, você tem. Tsunade retrucou, então fez uma pausa. Seu olhar afiado se voltou para os ferimentos dele, suas mãos congelando no meio do movimento. Espere, suas células. Seus olhos se arregalaram. Você tem o corpo de sábio, não tem? Orochimaru não respondeu verbalmente, apenas assentiu levemente. Como? Como você conseguiu isso? Tsunade murmurou momentaneamente surpresa, mas ela rapidamente balançou a cabeça. Não importa. Vou me concentrar em curar você por enquanto.
Quando Nono retornou com a poção de recuperação, Tsunade havia terminado de consertar os ossos de Orochimaru. Graças às suas habilidades regenerativas, seu corpo já estava começando a se reparar. Tsunade-sama, isso é. Capítulo 215. Vendo a rápida recuperação de Orochimaru dos ferimentos, Nono não conseguiu esconder sua surpresa. Mas então ela pensou sobre isso. Orochimaru tinha criado poções de recuperação e foi pioneiro na tecnologia de clonagem. Comparado a esses feitos, a habilidade de reparar seus próprios ossos não parecia tão impossível. Com essa percepção, Nono rapidamente se recompôs. Eram 7 horas da noite no orfanato. Este orfanato recém-criado ainda estava vazio, sem ninguém morando lá além de Nono. A maioria dos quartos permanecia vazia, exceto por um quarto de hóspedes iluminado pelo brilho fraco de uma vela. Lá dentro, Tsunade estava sentada ao lado da cama, com o olhar fixo em Orochimaru, que estava deitado ali com uma atitude calma. Emoções conflitantes agitaram-se dentro dela. Quando ela pensou em quão imprudente e desdenhoso Orochimaru tinha sido antes, ela queria socá-lo novamente. Mas quando ela se lembrou de como ele nem sequer tentou evitar seus ataques, permitindo-se levar todo o peso de sua força, uma pontada de medo penetrou em seu coração. 2 sentimentos completamente opostos guerreavam dentro dela, deixando-a profundamente perturbada. Como você me encontrou, Tsunade? Orochimaru perguntou de repente, sua voz calma quebrando o silêncio. Tsunade acordou de seus pensamentos. Eu fui para a Vila do Som. Jiraiya me disse onde você pode estar, ela admitiu. Sua voz estava mais baixa do que o normal, e ela evitou o olhar de Orochimaru, a culpa de sua explosão anterior pesando sobre ela. Jiraiya? Orochimaru levantou uma sobrancelha. Ele só sabia a direção geral em que eu tinha saído, não minha localização exata. Ele pausou e então continuou. Quanto tempo levou para você me encontrar? 1 mês e meio, respondeu Tsunade após uma breve hesitação. 1 mês e meio? Orochimaru ficou em silêncio por um momento, então soltou um pequeno suspiro exasperado. Então, você passou todo esse tempo me procurando só para me bater algumas vezes? Eu só queria te dar um soco na cara. E além disso, você nem tentou se esquivar, Tsunade retrucou, sua confiança retornando. Além disso, não pense nem por um segundo que eu vou te perdoar só por causa disso. Então o que você planeja fazer? Orochimaru perguntou, seu tom leve. Tsunade abriu a boca para responder, mas hesitou, incapaz de pensar em uma resposta. O que ela poderia fazer com ele realmente? Ela tinha batido nele, gritado com ele e desabafado sua frustração. No entanto, apesar de tudo isso, a ideia de realmente cortar laços com ele nunca passou pela sua cabeça. Depois de tudo que eles passaram juntos ao longo dos anos, alguns desentendimentos ou brigas não foram o suficiente para cortar seu vínculo. Eu ainda não decidi, Tsunade finalmente disse, sua voz firme. Mas você me deve por isso, e eu não vou deixar você esquecer. Orochimaru sorriu fracamente. Tudo bem. Pense nisso como se eu estivesse lhe devendo uma. Tsunade pareceu satisfeita com sua resposta. Orochimaru, enquanto isso, esfregou a área onde ela o havia socado antes. Então se apoiou com as mãos e sentou-se ereto na cama. Você está ferida. Tsunade começou a dizer, mas Orochimaru a interrompeu. Não é nada. Tsunade franziu a testa, mas então sua expressão mudou quando outro pensamento lhe ocorreu. Falando nisso, não tive a chance de perguntar antes. Como você conseguiu ganhar o corpo de sábio? Você não é do meu clã, né? Orochimaru piscou, claramente pego de surpresa pela pergunta. Meu Deus, nós dois? Nem pense nisso. Orochimaru interrompeu, acenando para ela antes que ela pudesse continuar. Mesmo se traçarmos nossas linhagens de sangue 1000 anos atrás, não há como sermos parentes. Mas, esse tipo de habilidade. Tsunade parou de falar. Com minhas habilidades de pesquisa, alcançar algo como corpo sábio não está fora de alcance, Orochimaru respondeu casualmente, ignorando suas preocupações. O tempo tem um jeito de entorpecer a raiva e para Tsunade o mesmo era verdade. Depois de passar algum tempo com Orochimaru, sua fúria inicial começou a desaparecer. No entanto, quando ela viu Orochimaru andando lado a lado com Nono antes, algo dentro dela reacendeu. Não era exatamente ciúmes, mas uma irritação inexplicável. Mesmo que Orochimaru e Nono não tivessem agido nem um pouco intimamente, isso ainda a incomodava. E então ela não se conteve quando lhe deu um soco antes. Até ela ficou surpresa que Orochimaru não tenha evitado o golpe dela. Embora seu corpo parecesse ileso, o fato de ele ter levado o golpe voluntariamente a deixou com uma estranha mistura de culpa e confusão. Depois, houve a reação de Nono, que pareceu intervir defensivamente como se protegesse Orochimaru. Orochimaru, você acha que eu tenho um temperamento ruim? Tsunade perguntou de repente, com a voz áspera. Orochimaru olhou para ela intrigado. Quando eu disse isso? Além do mais, você não sempre teve esse temperamento? Você costumava achar que eu era irritante, ela murmurou, seu tom agora mais suave. Eu só achei você irritante porque você ficava perguntando o mesmo tipo de pergunta repetidamente, Orochimaru respondeu sem rodeios. Como um dos Sannin, você não acha um pouco tedioso focar em drama de relacionamento o tempo todo? Eu só estava tentando mostrar que me importo com você. Se importou? Orochimaru suspirou balançando a cabeça. Vamos deixar isso de lado, Tsunade. Não tem sentido em prolongar isso ainda mais. Tsunade hesitou, então relutantemente assentiu. Tudo bem. Mas, você pode pelo menos me dizer quando você vai voltar para a vila? Ainda tenho negócios inacabados aqui. Vai levar pelo menos mais alguns meses.
Você deveria voltar amanhã, Orochimaru disse firmemente. Amanhã? Quero ficar aqui por mais 2 dias, protestou Tsunade. Faça o que quiser. Então eu quero que você fique comigo. Naquela noite, os dois conversaram longamente, mas Orochimaru nunca explicou como ele havia obtido seu corpo sábio. Tsunade não o pressionou mais, entendendo que alguns segredos eram melhores não contados. Na manhã seguinte, Tsunade convenceu Orochimaru a ficar no orfanato com ela por 2 dias. Durante esse tempo, ela passou a maior parte de suas horas conversando com Nono, um fato que deixou Orochimaru um pouco perplexo. Ainda assim, ele não se deteve nisso. Na terceira manhã, enquanto todos se preparavam para se separar, Orochimaru puxou Nono de lado. Senhor Orochimaru, precisa de algo? Nono perguntou, seu tom era educado, mas curioso. Algo me ocorreu, Orochimaru disse, sua voz calma. Quando você estava em sua última missão de infiltração, você não teria guardado nenhum mapa de Suna e Iva, teria? Mapas? Nono repetiu. Sim, você deveria tê-lo, certo? Claro, Nono confirmou sem hesitação. Ela pegou um tubo de bambu amarrado à cintura e entregou a ele. Eu sempre carrego mapas comigo. Se você precisar deles, eles são seus. Orochimaru não disse nada, abrindo o tubo e puxando o mapa de dentro. Ele o examinou brevemente antes de franzir a testa. Não há cemitério marcado aqui. Capítulo 216. Nono era um espião altamente qualificado e experiente. Suas missões de infiltração não eram simplesmente sobre entrar em território inimigo. Em vez disso, elas exigiam que ela se infiltrasse em vilas ninja inimigas, extraindo inteligência crítica enquanto evitava ser detectada. Considerando a estrita confidencialidade mantida pelas grandes nações sobre suas operações de vilas ninja, missões como essas eram inimaginavelmente difíceis. Não era apenas sobre entrar furtivamente, era sobre ganhar a confiança dos shinobi inimigos. Descobrir informações vitais e então enviar essa inteligência de volta para sua terra natal sem ser pega. Esse nível de infiltração era impossível para qualquer pessoa sem treinamento rigoroso e especializado. Nem mesmo Orochimaru, com toda sua genialidade e capacidades, conseguiria chegar a esse nível, ainda não. Era por isso que ele precisava de Nono. Sua experiência e conhecimento de Suna e Iva tornavam um recurso inestimável, poupando de muitos problemas. Túmulos, um cemitério? Nono pescou surpreso com o pedido de Orochimaru. Orochimaru assentiu. Sim, apenas as localizações aproximadas servirão. Entendo. Nono assentiu em compreensão, seu tom calmo. Como espiã, um dos pontos fortes de Nono era sua habilidade de suprimir a curiosidade. Uma ninja habilidosa nunca fazia perguntas desnecessárias, especialmente quando falava com um superior. O pedido de Orochimaru, por mais incomum que fosse, não justificava mais reflexão dela. Cemitérios não são locais importantes, então eu nunca os marquei nos mapas, explicou Nono, fechando os olhos para lembrar da informação. Após um breve momento, ela os abriu e apontou para pontos específicos no mapa na mão de Orochimaru. O cemitério de Suna deve ser mais ou menos aqui, e o de Iva provavelmente é aqui. Entendido, disse Orochimaru com um aceno de cabeça. Com a ajuda de Nono, ele não só obteve as localizações dos cemitérios, mas também detalhes valiosos sobre como se infiltrar em ambas as vilas. O conhecimento de Nono incluía áreas-chave a serem evitadas e indivíduos dos quais se deve ter cuidado. Você realmente é um excelente espião, Nono, comentou Orochimaru com admiração genuína. Eu dificilmente mereço tal elogio, respondeu Nono, um pouco perturbado pelo elogio. Todo mundo tem seus pontos fortes, Orochimaru disse com um sorriso fraco. Mas eu vou ter que deixar as coisas aqui para você de agora em diante. Entendido, meu senhor. Boa viagem, disse Nono respeitosamente. Enquanto Orochimaru se afastava, Tsunade se aproximou dele. Sobre o que você e o Nono estavam conversando? Ela perguntou. Nada demais. Só estava pedindo algumas informações a ela, Orochimaru respondeu casualmente. O tom de Tsunade era neutro, mas sua expressão revelava um lampejo de desconforto. Tsunade, vamos nos separar aqui, disse Orochimaru enquanto se aproximavam de uma bifurcação na estrada. Tsunade hesitou por um momento relutante, mas então ela assentiu. Tudo bem. Só, volte logo. Farei o meu melhor, Orochimaru respondeu antes de se virar e desaparecer com um lampejo da técnica de cintilação corporal. Tsunade ficou parada por um momento, observando o espaço vazio onde ele estivera. Então, com uma expressão determinada, ela se virou e começou sua jornada de volta para Konoha. Embora a guerra ninja tivesse terminado prematuramente devido à derrota do Kazekage por Orochimaru, a paz estava longe de ser absoluta. Pequenas escaramuças e conflitos ainda irrompiam aqui e ali. Evitando os pontos de atrito entre as nações maiores, Orochimaru viajou pelos países menores onde havia feito negócios no passado. O propósito de obter os mapas de Nono agora estava claro. Encontrar os restos mortais de indivíduos poderosos de diferentes nações e reunir seu material genético para sua pesquisa. Seu objetivo final era aperfeiçoar o Edo Tensei, o jutsu de reanimação. No entanto, antes de mirar nas grandes vilas ninjas para encontrar seus mais fortes, Orochimaru precisava refinar sua técnica. Isso exigia cobaias vivas, e ele pretendia encontrá-las nessas nações menores. A força dos indivíduos ressuscitados dependia muito da qualidade dos sacrifícios usados. No momento, Orochimaru tinha duas opções principais, Zetsu branco e clones infundidos com as células do primeiro Hokage. Mas o Zetsu branco era muito esquivo para ser capturado, e os clones ainda não tinham uma concentração suficiente de células de Hashirama.
Os experimentos ainda estavam longe de serem concluídos, tornando o uso de clones ineficiente. Como resultado, Orochimaru precisava de cobaias adequadas, indivíduos vivos cujo sacrifício levaria seus experimentos mais perto da perfeição. O tempo passou rápido. Num piscar de olhos, meio ano se passou. Meio ano depois, na Vila Ninja de Iva. A vila, cercada por imponentes montanhas rochosas, era uma fortaleza natural. Sua localização a tornava uma das vilas ninja mais seguras e defensáveis do mundo, quase impenetrável às forças inimigas. No entanto, seu isolamento também tornava a comunicação externa mais desafiadora. Em uma noite de luar, um hóspede indesejado se aproximou da Vila Ninja de Iva. Ele estava vestido com um uniforme bege e usava o protetor de testa de Tsunagakure, seu cabelo preso e coberto por um turbante estilizado no estilo de Iva Ninja. Parado à distância, Orochimaru olhou para a fortaleza à frente, perdido em pensamentos. Após uma breve pausa, ele puxou uma kunai especial e a plantou firmemente no chão. Então, levantando os braços, um fluxo de matéria escura fluiu de suas mangas e se juntou em suas costas, formando enormes asas negras. Liberação de Ima. Asa celeste de areia de ferro. Essa era a técnica de voo do terceiro Kazekage. Com um suave bater de asas, Orochimaru ascendeu no ar, sua figura cortando o céu noturno. À medida que ele subia, os enormes edifícios da Vila Ninja de Iva ficavam cada vez menores diante de seus olhos. Usar essa habilidade para voar está longe de ser eficiente, Orochimaru murmurou para si mesmo. A técnica dependia da alteração do campo magnético ao redor para conseguir voar, mas quanto mais alto ele voava, mais chakra consumia. Se não fosse pelas reservas de chakra quase ilimitadas que seu corpo atual lhe concede, ele nem sequer consideraria usar esse método para voar tão alto. Mas agora, enquanto Orochimaru pairava no céu, a totalidade da Vila Ninja de Iva se estendia diante dele. A escuridão da noite escondia sua presença, e suas asas negras se misturavam perfeitamente às sombras. Nessa altura, ninguém na vila o notaria. Orochimaru olhou para baixo e pegou um pequeno recipiente contendo 4 moscas especialmente criadas. Essas moscas, equipadas com capacidades de visão noturna infravermelha, eram perfeitas para reconhecimento. Em termos de utilidade, elas rivalizavam até mesmo com as criações de Deidara. Soltando as moscas, Orochimaru observou a perspectiva deles se desdobrar enquanto eles exploravam a vila abaixo. Não demorou muito para que eles localizassem o cemitério marcado por Nono. Como esperado, uma barreira sensorial, Orochimaru murmurou, seus lábios se curvando levemente. Puxando outra kunai, Orochimaru observou a área através da perspectiva das moscas batedoras e identificou um local sombrio e desabitado logo além da barreira. Com um movimento de pulso, a kunai do deus voador do trovão voou pelo ar e se enterrou na terra macia abaixo, ultrapassando a barreira sensorial. Momentos depois, a figura de Orochimaru com suas enormes asas negras apareceu na posição da kunai. Até agora, as missões de infiltração não parecem ser um grande desafio para mim. Capítulo 217. A técnica do deus voador do trovão, o ninjutsu de espaço-tempo capaz de teletransporte instantâneo. Desde que o usuário coloque uma marca do deus voador do trovão em algum lugar, ele pode atravessar qualquer distância até aquele ponto. Marcas recém-esculpidas retêm uma forte conexão espiritual com o usuário, permitindo que ele se teletransporte não importa o quão longe ele esteja. Isso ficou evidente durante a Quarta Grande Guerra Ninja quando Minato Namikaze usou a técnica para transportar Terumi Mei, a quinta Mizukage, através de vários países. Uma jornada que abrange milhares de milhas em um instante. No entanto, o poder da marca do deus voador do trovão não é permanente. Com o tempo, sua conexão espiritual com o conjurador enfraquece. Conforme o poder diminui, o alcance do teletransporte também diminui. Em alguns casos, se a marca se tornar muito fraca, a conexão pode desaparecer completamente. Mesmo ficar bem próximo da marca não permitirá que o usuário a detecte, a menos que a teste manualmente. Essa limitação ficou evidente durante o ataque original do Nove Caudas, quando Minato lutou contra Obito. A marca do deus do trovão voador que ele colocou em Obito durante aquela batalha permaneceu intacta por anos, mas Minato não a reconheceu até muito mais tarde, apenas confirmando sua existência por tentativa e erro. Voltando ao presente, a kunai de Orochimaru tinha acabado de ser lançada. Recém-entalhada e cheia de poder, a marca do deus voador do trovão poderia facilmente contornar as barreiras sensoriais da Vila Ninja de Iva. Essas barreiras foram projetadas apenas para detectar objetos infundidos com chakra, mas a marca do deus voador do trovão era puramente espiritual, tornando-a indetectável. Usando a kunai como âncora, Orochimaru conseguiu se infiltrar na vila sem ser notado. No mundo ninja, as capacidades de defesa e detecção aérea eram terrivelmente deficientes. As vilas ninjas quase não tinham contramedidas efetivas contra ameaças aéreas. Essa fraqueza foi exposta no passado como quando Deidara, um mero adolescente na época, aterrorizou Tsunagakure com suas bombas de argila voadoras. Apesar das defesas da vila, ele sozinho o subjugou e sequestrou Gaara com sucesso. A habilidade de Deidara de atacar do ar e sua perícia em bombardeios o tornaram uma força devastadora, semelhante a um terrorista moderno. No mundo ninja, onde o poder aéreo era tão subdesenvolvido, tais habilidades eram praticamente imparáveis. Portanto, a infiltração aérea era a maneira mais eficiente de entrar furtivamente em uma vila ninja sem ser detectado.
Orochimaru, com suas capacidades de voo, combinadas com as habilidades de reconhecimento de suas moscas, o poder de teletransporte da técnica do deus voador do trovão, conseguia penetrar em qualquer vila com facilidade. Enquanto suas asas de areia e ferro se dissolviam no nada, Orochimaru recuperou a kunai que havia jogado e rapidamente se moveu para encontrar cobertura. Depois de confirmar que a área estava limpa, ele começou seu verdadeiro objetivo, sua operação de roubo de túmulos. Embora Orochimaru fosse inegavelmente forte agora, possuindo o chakra quase ilimitado do corpo de um sábio, bem como técnicas como Susanoo e o jutsu do deus voador do trovão, ele não era alguém que agia de forma imprudente. Descuido nessa fase, antes que seus objetivos fossem alcançados, seria desastroso. Enquanto isso, na vila de Konoha, sob o brilho suave das luzes da noite, um breve encontro aconteceu nas ruas. Tsunade, você gostaria de tomar uma bebida comigo? A voz era gentil, quase convidativa. Não, tenho muitas coisas para resolver quando voltar. Tsunade respondeu secamente. Entendo. Bem, então tome cuidado. Adeus. Adeus. Tsunade deu um breve aceno. Vamos, Kushina, vamos. Os dois se afastaram e a conversa terminou tão rápido quanto começou. Kushina, agora com 12 anos, andava ao lado de Tsunade, sua curiosidade aguçada. Ela olhou de volta para a figura em retirada do homem que havia falado com Tsunade. Tsunade-sama, por que você sempre recusa os convites dele? Não estamos ocupados, estamos? Tsunade franziu a testa, sua expressão ilegível por um momento. Então ela suspirou. É por causa daquele cara. Orochimaru. Orochimaru-sama? Kushina perguntou, inclinando a cabeça. Sim, Orochimaru não gosta dele. Oh, entendo. Kushina riu levemente. Parece que você realmente escuta Orochimaru-sama. Quem disse isso? Tsunade retrucou, sua voz afiada. Eu só acho que ele tem razão. Como uma mulher com um namorado, é melhor manter uma distância respeitável de outros homens. Sério? Kushina piscou, entendendo parcialmente as palavras de Tsunade. Seus pensamentos vagaram para o momento em que Orochimaru a carregou para casa. Se tocar um homem cruzava a linha, o que dizer daquela noite? Ela se lembrava distintamente dele tocando sua perna. Isso contava como cruzar a linha? Espera aí, a coxa dela? A memória ressurgiu de repente, e o rosto de Kushina ficou vermelho escuro. Sua mente atraiu, repetindo a cena de Tsunade encostada em uma árvore de costas para Orochimaru. O que há de errado comigo? Kushina murmurou para si mesma, envergonhada de seus próprios pensamentos. Ela balançou a cabeça vigorosamente, forçando as memórias para fora de sua mente. Em um porão escuro e isolado em outro lugar do mundo, um velho estava sentado sozinho. Seu corpo era frágil, seu cabelo branco com a idade, e seu único olho visível olhava vazio para as sombras ao redor dele. Sua postura curvada e seu rosto murcho contavam a história de anos passados confinados neste espaço selado. A maioria das pessoas perderia a sanidade depois de passar apenas alguns dias nessas condições, mas esse homem suportou isso por anos. Madara, estou de volta, uma voz chamou suavemente. Uma cabeça branca emergiu do chão, seu tom incomumente gentil e feminino. Zetsu, Madara cumprimentou sem olhar para cima. Sua voz estava fraca, cada palavra dita com esforço visível. Como está Nagato? Eles estão indo bem, respondeu Zetsu branco. Jiraiya do Sannin tem ensinado ninjutsu a eles. Sannin? Madara zombou levemente. Um título sem sentido. Comparado ao deus do mundo ninja, não é nada. Verdade, Zetsu branco concordou. Mas é bom para Nagato ter uma infância pacífica. Era tudo que eu esperava, murmurou Madara. A propósito, Madara, aquele que trouxe Nagato de volta para sua aldeia, o outro membro do Sannin, ele é um personagem bem incomum. Você quer dizer Orochimaru? Madara perguntou sem hesitar, como se o nome já lhe fosse familiar. Sim, as ações dele são estranhas, para dizer o mínimo. Ele é um ninja de Konoha, mas construiu sua própria vila em segredo. Não consigo entender isso. Interessante, disse Madara, seu tom calmo. Você investigou a vila dele? Já estive lá dentro antes, explicou Zetsu branco. A segurança era frouxa naquela época, mas ultimamente tem havido cada vez mais shinobi lá. É mais difícil chegar perto agora. Então não desperdice seus esforços investigando Orochimaru, Madara decidiu. Só foque em Nagato. Entendido, disse Zetsu branco, afundando novamente no chão. Capítulo 218. A ancestral do chakra, Otsutsuki Kaguya, criou uma manifestação de sua vontade conhecida como Zetsu Negro. Zetsu Negro manipulou Uchiha Madara para ressuscitar Kaguya. Antes disso, Madara havia manipulado o Obito, que por sua vez enganou Nagato para perseguir o plano Olho da Lua. Toda a história do mundo ninja foi repleta de uma conspiração atrás da outra, uma rede interminável de manipulação. Mas Orochimaru, sabendo a verdade por trás de tudo, permaneceu indiferente. Ele acreditava em um princípio. Diante de um poder esmagador, conspirações e esquemas não tinham sentido. Parar a ressurreição de Madara teria sido fácil para alguém como Orochimaru. Tudo o que seria preciso era desenterrar o Rinnegan, selá-lo em uma garrafa de poção e armazená-lo em seu cofre do sistema. Nenhuma outra precaução seria necessária. No entanto, Orochimaru não tinha desejo de seguir esse caminho. A ressurreição de Madara não era algo que ele considerava uma prioridade. Para alguém como Orochimaru, que já entendia a linha do tempo dos eventos futuros, se Madara retornaria ou não dependia inteiramente de seu humor. Não havia razão para sair de seu caminho para impedi-lo. Emergindo lentamente do chão, Orochimaru ajustou sua visão à luz fraca e suspirou. Seu tom carregava um toque de exasperação.
Se eu tivesse escolha, preferiria não ficar cavando sepulturas o dia todo. O Edo Tensei, ou Jutsu de reanimação, exigia o material genético de indivíduos poderosos. Roubar tumbas era uma necessidade. Com sua maestria em liberação da terra, ninguém poderia executar essa tarefa mais rápido ou mais eficientemente do que Orochimaru. Ele podia voar, se teletransportar usando a técnica do deus voador do trovão, e sua proficiência em infiltração era incomparável. Embora suas técnicas de liberação de terra não fossem tão avançadas quanto as de Zetsu Branco, elas eram mais do que suficientes para o trabalho. No máximo, Orochimaru só precisava de uma única noite para invadir o cemitério de uma vila ninja inteira. Ei, você aí! O que está fazendo aqui tão cedo? Um grito repentino interrompeu os pensamentos de Orochimaru. O som de passos seguiu enquanto 3 ninjas Iva se aproximavam. Orochimaru, ainda vestido com o uniforme da vila ninja de Iva, estava de costas para eles, então eles ainda não o identificaram como um intruso. Ao ouvir o grito, a expressão de Orochimaru ficou ligeiramente divertida. As patrulhas baixaram a guarda agora que a guerra acabou. Ele murmurou para si mesmo. Então, com um sorriso, ele acrescentou: "Ah, bem, adeus." Orochimaru desapareceu instantaneamente, deixando os 3 ninjas de Iva olhando para o nada, perplexos. Ele simplesmente desapareceu. Um dos ninjas gaguejou, esfregando os olhos. Ele tentou se convencer de que era apenas sua imaginação, mas a memória era vívida demais para ignorar. "Você viu também, certo?" Outro perguntou nervosamente. "Eu pensei que estava vendo coisas." "De jeito nenhum. Como alguém pode simplesmente desaparecer no ar?" Não pode ter sido um fantasma, pode?" "Nem brinque com isso." O terceiro ninja retrucou, sua voz tremendo. "Isso precisa ser reportado ao Lorde Tsuchikage imediatamente." Os 3 concordaram e correram para relatar o incidente. Quando o terceiro Tsuchikage no Ki recebeu a notícia, ela já havia adquirido um tom quase sobrenatural. De acordo com o relatório, um estranho ninja Iva foi avistado perto do cemitério nas primeiras horas da manhã. Todos os 3 guardas da patrulha o viram, mas a figura desapareceu no ar. No Ki, cético mas cauteloso, ordenou uma investigação imediata. O Departamento de Fronteiras não encontrou sinais de infiltração. Os guardas nos portões da vila não notaram nada em comum. Mesmo depois de mobilizar a vila inteira para vasculhar a área, eles não encontraram nenhum vestígio de um intruso. A confusão se espalhou entre os ninjas de Iva. Será que todos os 3 guardas estavam vendo coisas? Ou havia realmente um fantasma? A possibilidade causou arrepios em todos eles. Claro, os 3 guardas da patrulha eram os mais aterrorizados de todos. Eles não conseguiam se livrar da sensação de que a figura que tinham visto tinha uma semelhança impressionante com um ninja morto. Sem saber do caos que havia causado em Iva, Orochimaru já havia partido para Sunagakure. Assim como antes, ele colocou uma kunai do deus voador do trovão fora da vila. Infiltrou-se por cima e usou a técnica de teletransporte para contornar as barreiras sem ser detectado. Com as coordenadas fornecidas por Nono, seu trabalho foi perfeito. Dessa vez, ninguém nem notou sua presença. Falando do deus voador do trovão kunai, Orochimaru fez algumas personalizações. O design da marca na kunai podia ser alterado com base na preferência pessoal. Por exemplo, o segundo Hokage tinha um design único para sua marca, enquanto a deus voador do trovão kunai de Minato Namikaze tinha um formato de tridente distinto. Orochimaru, fiel à sua natureza, escolheu um desenho de cobra enrolada como sua marca. Diferentemente de Minato, Orochimaru não confiou no deus voador do trovão Jutsu como técnica de combate primária. Como resultado, ele não investiu na criação de kunai especializada. Em vez disso, ele usou kunai comuns, anexando sua marca personalizada aos cabos delas. Os dias de roubo de túmulos foram monótonos, e muitos outros passaram rapidamente. Poucos dias depois, na fronteira entre a Terra do Vento e a Terra do Fogo, Orochimaru estava no sopé de uma montanha remota. Agachando-se, ele juntou as mãos em uma série de selos. Invocação, reencarnação do mundo impuro. Com um barulho estrondoso, 2 caixões eretos irromperam do chão. A porta do primeiro caixão tinha caracteres pretos sobre fundo azul, marcados com o número 3. A porta do segundo caixão tinha caracteres pretos sobre fundo amarelo, marcados com o número 2. Rangido Bang. Ambas as portas do caixão caíram no chão com um baque forte, levantando uma nuvem de poeira. De dentro, 2 figuras emergiram, avançando com movimentos rígidos. O primeiro era um homem com cabelo azul escuro impressionante, olhos amarelos e um robe azul de Kazekage. Suas feições lembravam as dos Uchiha, embora sua aura fosse distintamente diferente. A segunda figura estava completamente envolta em bandagens com apenas um olho visível. Ele usava uma fita preta como protetor de testa e calças pretas simples. Diante de Orochimaru estavam o terceiro Kazekage e o segundo Tsuchikage Mu. "O que está acontecendo aqui?" Mu perguntou, olhando para suas mãos em descrença. Seus movimentos eram lentos, mas ele mantinha uma aparência de consciência. Os olhos afiados do terceiro Kazekage imediatamente focaram em Orochimaru. "Você, Orochimaru? Bem-vindo de volta ao mundo dos vivos", disse Orochimaru, os cantos dos lábios se curvando em um sorriso irônico. "Lorde Kazekage, já faz um tempo." "O quê? O que é isso?" o terceiro Kazekage exigiu. "Eu não te dei meu corpo, então como?" "Não há tempo para explicar", Orochimaru interrompeu suavemente. "De agora em diante, vocês 2 são minhas ferramentas." "Ferramentas?" O tom do terceiro Kazekage ficou gelado. "Eu sou o Kazekage."
Você realmente acha que pode me reduzir a algo tão insignificante quanto uma ferramenta? Kazekage. Orochimaru riu. Você era Kazekage. Mas esse não é mais o caso. O que você disse? Por que você não tenta mover seu corpo e ver por si mesmo? Orochimaru sugeriu, sua voz calma, mas cheia de uma confiança inquietante. A expressão do terceiro Kazekage se distorceu. Orochimaru, o que você fez comigo? Capítulo 219. Após o terceiro Kazekage ser invocado, sua atenção permaneceu fixa em Orochimaru. Ele falhou em notar algo estranho sobre si mesmo a princípio. Não foi até que o segundo Tsuchikage, Mu, falou que ele percebeu que algo estava errado. Quando ele se virou para olhar, a pessoa ao lado dele era alguém que ele reconheceu instantaneamente. Você é o segundo Tsuchikage da Terra? Eu não tenho presença. Mu respondeu calmamente, seu tom cheio de sarcasmo. Ele então voltou sua atenção para Orochimaru. E você, garoto parado ali? De que país você vem? Como é que você conhece essa técnica? Seus olhos se estreitaram, profunda suspeita evidente em seu olhar. Se minha memória não me falha, esse jutsu vergonhoso foi criado pelo segundo Hokage da vila de Konoha. Como esperado do segundo Tsuchikage, Orochimaru disse com um leve sorriso. Sua memória é impecável. Mu olhou para suas mãos, estudando sua forma. Você é um dos discípulos do segundo Hokage? Não, interrompeu o terceiro Kazekage. O nome desse homem é Orochimaru. Ele é um discípulo do terceiro Hokage. O terceiro Hokage? Sim, o terceiro Kazekage disse amargamente. As habilidades desse cara são altamente incomuns. Ele não só possui a velocidade do segundo Hokage, mas também impunha o Sharingan do clã Uchiha. Sua voz vacilou quando a memória de sua morte ressurgiu, Deus voador do trovão combinado com uma habilidade Mangekyou Sharingan. A sequência de eventos que levaram à sua morte permaneceu um ponto de frustração e confusão para ele. A velocidade do segundo Hokage e do Sharingan? Os olhos de Mu refletiram um lampejo de descrença. Isso é impossível. Como alguém que foi contemporâneo do segundo Hokage, Mu estava bem familiarizado com suas habilidades, assim como com os traços do Uchiha. Esta figura de pele pálida diante dele não correspondia a nenhuma das descrições. Eu também não acreditei, disse o terceiro Kazekage, seu tom baixo e relutante. Mas foi assim que eu morri. Para um homem de sua estatura, a vergonha de ser morto de uma forma tão desconcertante pesava muito sobre ele. Orochimaru ouviu a conversa deles, um sentimento estranho se agitando dentro dele. De alguma forma, quanto mais ele observava os dois antigos Kage interagindo, menos sinistra essa técnica lhe parecia. Talvez, em circunstâncias diferentes, o Edo Tensei não fosse um jutsu proibido. Afinal, ele permitia que as pessoas encontrassem aqueles que ansiavam ver novamente e dava aos mortos uma chance de dizer suas últimas palavras. Palavras que eles talvez não tivessem tido a chance de dizer em vida. Mas Orochimaru rapidamente se livrou desses pensamentos sentimentais. Tudo bem, vocês dois, ele disse, acenando com a mão desdenhosamente. Já chega de papo. A única razão pela qual eu os invoquei foi para testar a perfeição desta técnica. Agora que eu fiz isso, vocês não são mais necessários. De volta aos seus caixões. O terceiro Kazekage e o segundo Tsuchikage sentiram uma força puxando-os, obrigando seus corpos a se moverem contra sua vontade. Droga! O terceiro Kazekage murmurou com raiva. Isso é irritante. Mu acrescentou com um tom sombrio. Estrondo. As tampas dos caixões se fecharam com força, abafando suas vozes enquanto eram lacrados lá dentro. Momentos depois, os próprios caixões desapareceram sem deixar rastros. Orochimaru estava na clareira agora vazia, com a mão no queixo enquanto refletia consigo mesmo. A consciência deles está se recuperando bem, mas a força deles ainda está faltando. Vou precisar de sacrifícios de maior qualidade para levar isso adiante. O Edo Tensei, um jutsu que manipula os mortos, ganhou sua reputação como uma técnica desprezível e sinistra. Até mesmo Tobirama Senju, seu criador, não escapou do estigma associado a ele. Mas Orochimaru não se abalava com tais rótulos. Em todo o mundo ninja, ninguém suspeitava que ele dominasse esse jutsu. Além de Danzo, apenas Mu e Rasa sabiam de sua existência. Ele estava confiante de que quando alguém percebesse o alcance de seus planos, já seria tarde demais para intervir. De volta a Konoha, na Terra do Fogo, Orochimaru retornou à vila após completar sua última rodada de experimentações. Ele ainda não tinha mirado em Kumo ou Kirigakuri devido à falta de inteligência sobre o funcionamento interno deles. Infiltrar-se com sucesso nessas vilas exigiria um planejamento mais meticuloso. Por enquanto, seu retorno a Konoha serviu a dois propósitos. A jornada da Terra dos Rios foi tranquila, tornando conveniente sua visita. E ele precisava de mais células do primeiro Hokage para continuar refinando seus clones. Você está sempre fugindo para algum lugar, Orochimaru. Essa foi a primeira coisa que Danzo disse ao vê-lo. Os dois estavam dentro da sede da Holt, sentados um de frente para o outro no escritório mal iluminado. Para Danzo, as ausências frequentes de Orochimaru eram nada menos que irritantes. Em tempos de paz, Orochimaru era praticamente impossível de rastrear, o que Danzo, como seu superior, achava profundamente insatisfatório. O que houve? Orochimaru perguntou, seu tom desinteressado. O que quer dizer com o que há de errado? Danzo disse bruscamente. Seus experimentos, é claro. Como você pode conduzir uma pesquisa adequada quando está sempre fugindo para algum lugar? Não seja tão rápido em julgar, Orochimaru respondeu despreocupadamente. Eu tenho viajado para reunir ideias para novos projetos de pesquisa. Danzo franziu a testa, mas não interrompeu.
Orochimaru continuou, eu já completei os projetos que você pediu, soros de aprimoramento genético, transplante de Sharingan, integração de células do primeiro Hokage. Eu até ajudei Konoha a desenvolver o fluido de reparo genético e o protótipo para ferramentas ninja científicas. Então me diga, o que mais eu poderia ter para trabalhar? Danzo fez uma pausa, considerando as palavras de Orochimaru. Então, você encontrou algum novo projeto de pesquisa? Ainda não, Orochimaru admitiu, seu tom casual. Encontrar novas direções requer inspiração. Essas coisas não podem ser apressadas. Embora a resposta de Orochimaru tenha sido parcialmente fabricada, não era totalmente falsa. Pesquisas inovadoras frequentemente exigiam uma faísca de insight. Danzo refletiu sobre isso por um momento antes de falar novamente. Se inspiração é o que lhe falta, então concentre-se na pesquisa de liberação de madeira enquanto isso. Liberação de madeira? Orochimaru levantou uma sobrancelha. É isso mesmo, disse Danzo. Você não disse antes que é possível criar usuários de liberação de madeira mesmo sem meu método? Orochimaru assentiu lentamente. Sim, é possível. Mas os resultados são inferiores à verdadeira liberação de madeira, e o processo consome muito tempo. Isso não importa. Nós encontraremos um grupo de crianças e as treinaremos para desenvolver a liberação de madeira como uma força de apoio. Tempo não é um problema. Orochimaru franziu a testa ligeiramente, mas guardou seus pensamentos para si mesmo. Depois de um momento, ele cedeu. Tudo bem, mas eu não tenho tempo para reunir as crianças sozinho. Você não precisa se preocupar com isso, Danzo disse friamente. Eu cuido disso. O comportamento indiferente de Danzo causou um arrepio em Orochimaru. Em um mundo onde vidas humanas eram frequentemente vistas como descartáveis, experimentos em cobaias vivas tinham se tornado perturbadoramente normalizados. Até mesmo Tobirama Senju, o segundo Hokage, havia conduzido experimentos semelhantes durante sua vida. Soltando um suspiro silencioso, Orochimaru assentiu. Muito bem, mas as crianças usadas para essa pesquisa devem ter, idealmente, menos de 5 anos. Eu entendo, respondeu Danzo com calma e indiferença. Capítulo 220. A modificação genética é uma técnica científica capaz de alterar os genes humanos em sua essência. Orochimaru já havia provado sua eficácia na série original por meio de seus experimentos em Yamato. Embora não fosse particularmente profundo para seus padrões para a pessoa média, era uma tecnologia que desafiava as leis naturais e a ética humana. Afinal, esses experimentos exigiam sujeitos vivos e na maioria das vezes crianças. Para o observador comum, tais práticas representavam uma distorção grotesca da moralidade. Mas Orochimaru não se importou. Para ele, isso não era mais um experimento, era meramente um processo de produção em massa de um exército de liberação de madeira. Falhas? Não haveria nenhuma, a menos que o sujeito já estivesse com doença terminal. O resultado desse procedimento era quase garantido. Katudan? Quando a noite caiu e Orochimaru retornou do quartel-general da Holt, ele parou e franziu a testa levemente ao avistar uma figura familiar de cabelos brancos do lado de fora de uma loja de dango à distância. Esse homem não deveria estar morto? Na memória de Orochimaru, Katudan morreu durante a Segunda Grande Guerra Ninja. Mas agora que a guerra havia acabado muito antes do que deveria, lá estava ele, vivo e bem. Minha intervenção para acabar com a guerra cedo mudou seu destino? Orochimaru se perguntou. Ou foi porque Tsunade ficou ao seu lado dessa vez? Talvez seja ambos. Esses pensamentos giravam em sua mente enquanto ele tentava entender essa reviravolta inesperada. Senhor Orochimaru. Haha, você voltou. Uma voz alegre interrompeu seus pensamentos. Orochimaru se virou, apenas para encontrar uma pequena figura ruiva correndo em sua direção. Antes que ele pudesse reagir, Kushina pulou em seus braços com um largo sorriso. Kushina. Orochimaru congelou por um momento, surpreso. Embora não fosse incomum que Kushina tivesse uma boa impressão dele, afinal, ele a havia salvado deliberadamente durante a tentativa de sequestro pelos ninjas da nuvem. Seu comportamento agora era muito mais afetuoso do que ele esperava. O que há com esse nível de proximidade? Orochimaru refletiu. Kushina, você está sozinha? Ele perguntou, sorrindo levemente enquanto estendia a mão para bagunçar gentilmente seus cabelos ruivos brilhantes. Você não tem mais ninguém para brincar? Outras pessoas? Kushina inclinou a cabeça, confusa. Não, eu não tenho amigos em Konoha. Nenhum amigo? Os olhos de Orochimaru se estreitaram levemente enquanto ele a estudava. Diferentemente de Naruto no futuro, Kushina era uma Jinchuriki durante um tempo de guerra, o que significa que sua liberdade foi severamente restringida. Mesmo depois de se formar, ela só podia assumir missões de rank D, nunca indo muito além dos muros da vila. Seus colegas de classe a evitavam por causa de seu cabelo vermelho incomum, e ela mesma não tinha interesse em se misturar com aqueles que a ostracizavam. Normalmente alguém como Minato poderia ter feito amizade com ela, mas por causa da interferência de Orochimaru, seus caminhos não se cruzaram. Na verdade, Kushina parecia não ter nenhuma intenção de se aproximar de Minato. Então, eu inadvertidamente alterei o destino dela também. Orochimaru percebeu, seus lábios se curvando em um leve sorriso. Por que você não vem até minha casa? Ele ofereceu casualmente. Sério? Certo. Kushina sorriu, sua excitação palpável. Normalmente uma diferença de idade de 13 ou 14 anos entre duas pessoas criaria uma lacuna geracional quase intransponível, especialmente entre um homem e uma menina. Naquela noite, quando ele a salvou do ninja da nuvem, claramente deixou uma marca indelével nela.
Quem quer que a tenha salvado naquela noite ocuparia um lugar especial em seu coração, especialmente porque Orochimaru havia deliberadamente alimentado essa conexão depois. E agora, essa mesma garota era Jinchuriki da 9 Caudas. O olhar de Orochimaru se tornou contemplativo enquanto observava Kushina mexendo em um par de fones de ouvido sem fio em sua mesa. O pensamento de obter a 9 Caudas havia passado pela sua mente há muito tempo, mas as complicações que isso causaria o fizeram hesitar. Remover uma besta com cauda de seu hospedeiro era um processo fatal, e por mais que Orochimaru perseguisse suas ambições sem hesitação, a ideia de deixar Kushina morrer dessa forma parecia um desperdício. Pelo que ele se lembrava, não havia método para extrair com segurança uma besta com cauda de seu hospedeiro sem matar o Jinchuriki, a menos que ele usasse o jutsu proibido de reencarnação para trocar sua vida pela dela, ou a reabastecesse com outra besta com cauda imediatamente após a extração. Nenhuma dessas opções lhe agradava. O primeiro estava fora de questão, Orochimaru não estava disposto a sacrificar sua vida por ninguém. Quanto ao segundo, ele derrotava o propósito de remover o 9 Caudas em primeiro lugar. Somando-se a isso, a trajetória atual de Kushina parecia indicar que ela não formaria nenhum vínculo com Minato. Sem a conexão deles, a existência de Naruto não era mais garantida. E mesmo que Naruto nascesse, ele provavelmente não seria o Naruto que Orochimaru lembrava. Ele poderia não ter sua conexão com o clã Uzumaki, ou até mesmo com a própria 9 Caudas. Foi fascinante como uma única mudança pôde repercutir em tantas vidas. O efeito borboleta realmente funciona de maneiras misteriosas, pensou Orochimaru com uma expressão divertida. Orochimaru! Orochimaru! Uma voz familiar interrompeu sua linha de pensamento. Virando-se em direção à fonte, Orochimaru viu Tsunade se aproximando. Eu vou abrir a porta. Kushina gritou, pulando da cadeira e correndo para abri-la. Momentos depois, Tsunade entrou. Sua expressão era uma mistura de aborrecimento e alívio. Você nem me disse que estava de volta, ela repreendeu, caminhando em direção a ele. Mais tarde naquela noite, no silêncio do quarto de Orochimaru, os dois ficaram deitados lado a lado. Tsunade, com as bochechas coradas, virou-se para ele com um olhar questionador. Orochimaru, o que está acontecendo? Acabamos de terminar, e agora você está deitado aí como se sua mente estivesse em outro lugar. Não é nada, Orochimaru respondeu casualmente. A propósito, como está Navaki? A expressão de Tsunade suavizou. Ele está indo bem. Ele é um jonin completo agora. Ele é capaz de ficar de pé sozinho. É mesmo. Os olhos de Orochimaru se estreitaram levemente, seus pensamentos se alinhando com uma decisão que ele estava refletindo. Tsunade se apoiou em um cotovelo, olhando-o curiosamente. Ei, agora que você voltou, não está planejando fugir de novo, está? Não por um tempo, Orochimaru respondeu antes de fazer uma pausa. Então, quase abruptamente ele acrescentou, Tsunade, vamos nos casar. O quê? Tsunade pescou, atordoada. Este não era o Orochimaru que ela conhecia, aquele que costumava ignorá-la ou mudar de assunto sempre que o assunto ficava muito pessoal. Você está falando sério? Ela perguntou hesitante. Orochimaru assentiu levemente. Pode parecer repentino, mas estou sendo sincero. Para provar, deixe-me mostrar uma coisa. O que é? Vista-se primeiro. Confusa, mas intrigada, Tsunade rapidamente vestiu suas roupas. Orochimaru fez o mesmo, vestindo seu hobby. Vamos, ele disse, pegando-a nos braços. Tsunade ficou assustada no começo. Ele não a segurava assim há muito tempo. Antes que ela pudesse reagir mais, o cenário ao redor deles mudou. A escuridão os envolveu enquanto o som do vento forte enchia seus ouvidos. Ela instintivamente olhou ao redor, percebendo que eles não estavam mais no chão. Olhando mais de perto, ela notou as enormes asas negras nas costas de Orochimaru, batendo suavemente enquanto pairavam no ar. Você pode voar? Tsunade exclamou, sua voz cheia de descrença.